Salve para você, fiel torcedor corintiano. Como é que foi o seu domingo? Aposto que feliz, né? Um domingo espetacular para nós torcedores corintianos. Claro que teve um episódio não agradável nesse domingo, que foi a final do futsal, né? Eu não acompanhei, mas fiquei sabendo que houve muito buchicho e cenas lamentáveis nessa final do futsal. Mas por outro lado, teve o futebol feminino que fechou o ano com chave de ouro, né? As guerreiras de Itaquera aí com mais um título, né, na categoria feminina do Corinthians, né? Então agora vamos voltar a falar do time profissional masculino do Corinthians, que enfrenta na noite de hoje, às 20 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, a equipe do Goiás, né? Esse jogo entre Corinthians e Goiás. Vamos para muitas informações referente a essa partida. Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo ao canal e peço, se você não for um inscrito, inscreva-se no canal. Vamos juntos aqui falar de Corinthians, falar do nosso timão. Pra gente começar a falar aqui as informações desse jogo, a gente tem que começar a falar, né, de dois desfalques aí que o Corinthians tem, né, para essa partida contra o Goiás. Uma que é o Victor Cantilho, né, que sentiu uma contratura muscular na coxa direita contra a equipe do São Paulo, a última partida, e desfalca o Corinthians por no mínimo de 10 a 15 dias. Então, o Victor Cantilho só volta a atuar com a camisa do Corinthians em 2021, né, já que o Corinthians só tem mais duas partidas nesse ano de 2020, que é essa de hoje, na Neoquímica Arena contra a equipe do Goiás, e do próximo domingo contra a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, Victor Cantilho vai ficar se recuperando aí e tudo mais, mas só joga com a camisa do Corinthians em 2021. Do outro lado é o espetacular Jonatas Cafu, né, que contraiu aí o vírus aí, né? A gente não torce para ninguém pegar esse vírus maldito, não, mas espero que ele desfalque o Corinthians por no mínimo 2 anos. Aí acaba o contrato dele, ele não precisa jogar mais com a camisa do Corinthians e já era. Que é bizarro esse jogador, né? O Wagner Mancini, que falou em entrevista coletiva no CT essa semana, né, se referiu também ao Jô e ao Bruno Mendes, né? Aí o Bruno Mendes que chegou, esse zagueiro uruguaio, né, que chegou no Corinthians, muita expectativa em cima do zagueiro, parece que agora, né, ele começou a mostrar, né, o futebol dele, que está jogando muito bem na zaga ao lado do Gil, né? Esse zagueiro novo, apesar de novo, já tinha oportunidades na seleção principal do seu país, na seleção do Uruguai e na sub-20 também do seu país. Agora, né, ele tá com reserva de luxo aí, né? O Gemerson que virou um reserva de luxo aí para o Bruno Mendes, né? Se o Bruno Mendes continuar jogando esse futebol, sendo que no jogo contra o São Paulo ele não perdeu uma bola, uma dividida, né? Sinto muito, Gemerson, só lamento, mas você vai ter que aguardar um pouquinho no banco de reserva, né? A sua vez, né? Claro que a gente usa a posição de zagueiros aí, defensores de um time, tem várias variáveis aí, né? Cartões amarelos, expulsões ou alguma contusão. Claro que a gente não vai torcer para nada disso, né? Que se o Bruno Mendes está jogando um ótimo futebol, que nem está jogando, que tenha sequência, né? Continue no time do Corinthians aí, fazendo uma bela dupla junto com o zagueiro Gil. Então o Gemerson agora que espere, né? E ele também se referiu ao atacante Jô, né, que agora só sobrou o Jô no Corinthians, né? Não tem mais ninguém. Bocelli já era, né? E não tem outro camisa 9. O Cauê, o Wagner Mancini também diz que tá observando o jogador, mas não para essa temporada, que vai talvez dar uma oportunidade pro jogador em 2021, mesmo porque o elenco do Corinthians está com muitos atletas aí no elenco profissional. Então só tem um Jô. E ele falou que talvez agora vamos ver se ele vai entrar com o Jô de início na partida, ou se, né, no segundo tempo, já a gente vai falar de uma provável escalação do Corinthians, pra gente tentar entender aqui qual que vai ser o pensamento do Wagner Mancini para essa partida de hoje, né, contra a equipe do Goiás, né, porque o Jô, a gente fala do Jô, ele tá meio fora de forma, fora de ritmo de jogo, né, não vem marcando gols com a camisa do Corinthians, já faz uma maior cota, maior tempão, a gente nem lembra qual o último gol que o Jô marcou aí com a camisa do Corinthians, mas é o Jô, né, o cara que já vestiu a camisa da seleção brasileira, já foi campeão da Libertadores, fazendo vários gols com a camisa do Atlético Mineiro e várias vezes campeão com a camisa do Corinthians. Então a gente não tá falando de qualquer um, a gente tá falando do Jô, né? A gente tem um ótimo atacante, só ele voltar a fazer gol, voltar na plena forma aí e voltar a dar alegria para nós torcedores corintianos. E vamos torcer para isso, né? Que se for ele que entrar de início, né, que o Jô volte a atuar bem, né? Volte a atuar bem com a camisa do Corinthians, né? O Corinthians que está com 33 pontos na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro 2020 e se vier vencer essa partida do Goiás, vai para 36 pontos, né? E vai para a 9ª colocação. Ele só pode ser ultrapassado por um time.
só o Atlético Goianiense, né? Se o Atlético Goianiense não vencer, o Corinthians fica na 9ª colocação até o jogo contra a equipe do Botafogo. Já ao contrário do Goiás, né? Que tá na 20ª colocação, segurando a lanterna do campeonato e com 20 pontos também, tá? Na 20ª colocação com 20 pontos. Nós sabemos que o Corinthians, quando enfrentou essas equipes, né, abaixo, de meio para baixo de tabela, foram jogos complicados para o Corinthians, né? O Corinthians que jogou aí na Neoquímica Arena contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Santos. Realmente, o Palmeiras e o Santos, jogos pra gente esquecer. O Palmeiras e o Flamengo, né? O Santos, um jogo chato também, mas não foi legal. Mas, em compensação, né? O Atlético Mineiro, ele fez um bom jogo no primeiro tempo. Eu acho que nem merecia perder aquele jogo, o Corinthians. Mas, no segundo tempo, voltou mal e acabou levando uma virada do Atlético. Mas contra o Inter, contra o Grêmio e contra o São Paulo, o Corinthians jogou bem, né? Jogou bem na Neoquímica Arena, esses times que está acima do Corinthians. Vamos torcer que o Corinthians consiga jogar bem, né, contra a equipe do Goiás, que se realmente o Corinthians quiser fazer o jogo se tornar fácil a seu favor, vai ter que usar de inteligência, né? Porque o Goiás, esses times aí, com certeza, eles vêm para arrancar um ponto fora de casa, né? Brigando lá embaixo, praticamente rebaixado já, eles vêm para zicar o time de fora de casa, né? E o Corinthians também se complica nessas partidas, mas vamos torcer que não, né? O Corinthians faça um bom jogo, se entrar com a mesma pegada, a mesma disposição que entrou contra a equipe do São Paulo, a gente está confiante numa vitória, uma vitória fácil do Corinthians, se entrar com a mesma disposição. Agora, se entrar meio com um jogo meio moroso e aquele negócio todo, aí não dá, né? Não pode cair no jogo do Goiás. O Corinthians tem que estar jogando em casa, na Neoquímica Arena, tem que ir pra cima e tentar fazer esse placar, né? Eu, se for apostar, até um 3-0 aqui, né? Pra ver se o Corinthians consegue meter uns 3-0 nesse Goiás, pra vencer e vencer bem a equipe do Goiás, né? O Corinthians que tá com uma provável escalação, com o Cássio, com o Fagner, né? O Bruno Mendes jogando muito, o Gil, Fábio Santos e Gabriel. Até aí, legal, né? Aí, Ramiro, aí entra as dúvidas, Vital, ou pode ser o Camacho, ou o Luan, né? Nessa vaga do Cantilho aí. Aí na frente, Casares também, Otero. Aí entra outra dúvida, ou o Jô, o Léo Natel, que jogou até bem de falso 9, apesar de ter perdido uns gols, mas deu uma boa movimentação no ataque do Corinthians. Ou também o Davó. O Mosquito eu não acredito, né? Que entre, não, assim, de titular. Então, as dúvidas estão em cima desses jogadores, né? Se a relação, né, de titulares for mais ou menos essa que a gente tem, eu vou falar ela na totalidade para vocês entenderem, né, o que pode ser o time do Corinthians. Claro que pode ter umas variáveis, até antes da partida começar ali no aquecimento, tudo mais. Muita coisa pode acontecer, mas se não, né, o provável time do Corinthians é com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Gabriel, Ramiro, Vital, Casares, Otero e Jô. Esse é o provável time do Corinthians, mas com algumas variáveis que nem eu falei antes aí para vocês. Então vamos torcer que o Corinthians faça uma boa partida e vença a equipe do Goiás, né? E vença esse jogo que vai ser transmitido, né, pelo Premier. A galera quiser acompanhar o jogo vai ter que assistir pelo Premier. E vamos torcer que o Corinthians vença, né? Vença e consiga esses 3 pontos. Desde já agradeço a todos que assistiram esse vídeo, a você corintiano e a você corintiana, né? E agradecer também os novos inscritos que chegaram aí no canal. Muito grato, batemos a meta aí de 1000 inscritos e vamos para frente, vamos para cima que aqui Corinthians, vamos falar de Corinthians, agradecer a todos, né? O canal que a gente posta vídeo de pré, pós-jogos, informações relevantes do Corinthians, estamos aqui para isso, né? Deixar você, corintiano, muito bem informado, e eu agradeço a todos, vamos torcer que o Corinthians faça um bom jogo na noite de hoje na Neoquímica Arena, jogo às 20 horas, né? Horário de Brasília, aí na Neoquímica Arena, Tamo juntos e vai Corinthians!